Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Laís Branco, sou produtora cultural há mais de 20 anos. Atuo na criação, produção e elaboração de projetos e eventos culturais. Sou pós-graduada em Dança Consciência Corporal e sócia proprietária da Branco Pinheiro Produções, hoje atual produtora Vida em Música e Dança, junto com meu companheiro Cabé Pinheiro. E hoje eu vim trazer essa videoaula para vocês sobre produção cultural, os novos cenários, novas possibilidades de trabalho nesse cenário pré, pós-pandêmico, se é que assim a gente pode chamar. Então eu vim aqui, tô com uma colinha aqui do lado para poder acompanhar tudo que eu trouxe para vocês. E antes da gente começar a entrar nessa questão da produção e ir mais a fundo, eu gostaria de trazer para vocês um pouco sobre a minha experiência como produtora cultural e o porquê que eu entrei nesse universo da produção cultural. Eu sou sapateadora há mais de 20 anos, dei uma pausa no meio do caminho por diversas razões, formações, filhos, etc. Porém, nessa caminhada, antes de eu entrar na produção, eu dancei, sapateei, dancei jazz e outras modalidades, nas quais eu participei de diversos eventos culturais, festivais, mostras de dança e tudo mais. E o porquê que eu resolvi entrar nessa área da produção? Primeiro, porque na época eu não consegui fazer uma faculdade de dança, uma coisa que era o meu desejo na época. E segundo, porque era uma maneira de eu ficar próxima da arte. Era uma maneira que eu tinha, ou foi e é ainda uma maneira que eu tenho de ficar bem próximo de tudo que eu gosto de fazer, da arte, da música, da dança. E tá aí também o nome da produtora que não deixa fugir desse cenário. Dentro dessa vivência que eu tenho dentro da arte, cultura, como bailarina, nesses festivais por onde eu andei, eu tinha algumas coisas que me incomodavam, algumas coisas que, como bailarina, eu sentia falta no tratamento com o bailarino, na infraestrutura, na forma de tratar o bailarino, como que esse bailarino, que é protagonista de um espetáculo de dança, de um festival, de uma mostra, como que a gente era tratado. E isso eu levei para alguns produtores, alguns colegas que já eram produtores na época, e não tinha muito uma saída ali rápida, porque era uma questão cultural isso, né? A gente chegava, era recebido em vários eventos de qualquer jeito, fica lá na sala, põe as coisas no chão, o banheiro é longe, enfim, infraestrutura também que a gente não tinha, além de outras questões que também nem vale eu ficar ressaltando aqui. Dentro desse cenário, e depois de muito tempo, eu me formei, eu comecei a trabalhar como estagiária dentro de uma instituição de cultura e lá também eu vi várias coisas que me incomodavam e outras que eu gostava muito, mas esse bichinho do nossa, pode ser melhor, e eu não conseguia mudar esse cenário na função que eu tinha, me fez começar a olhar para a produção cultural de outra maneira, de outros olhos. No meio do caminho eu parei de dançar para fazer faculdade, entre outras coisas, e nessa volta para a cultura, que foi através da produção cultural, eu me dei conta de que eu podia fazer alguma coisa para mudar esse cenário que me incomodava tanto na época. Como que eu comecei a fazer isso? Eu abri a minha produtora, junto com o meu parceiro, Cabé Pinheiro, e como ele é músico, produtor artístico, cultural, eu comecei a ver a gente começou a trocar essa bola, né, de trazer deficiências de produtores, virtudes de produtores, que são muitas também, e as minhas necessidades, as necessidades dele como músico e como artista, e aí eu comecei a pensar em criar projetos, criar eventos pela minha produtora, para que a gente pudesse fazer diferente, fazer uma produção mais amorosa, mais respeitosa com os músicos, com o olhar que a gente, com os músicos, com os bailarinos, teatro, enfim, todas as áreas culturais que a gente abrange, e trazer um pouquinho desse protagonismo para o artista, né? Em que ele era peça fundamental e é peça fundamental dos eventos que a gente cria. Óbvio que a gente também joga uma pitadinha de coisas que a gente tem vontade de fazer e tinha, e como artista a gente não conseguia, mas a gente também trouxe ideias inovadoras, nas quais também eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre criatividade e inovação. Então, passando por aqui, só como eu cheguei na área da produção cultural, então eu comecei nos meus eventos, trazer o artista
como protagonista desse evento, dessa mostra, dar um tratamento diferenciado para esses bailarinos, recebendo ele com respeito, com alegria, colocando camarim, que nem todo lugar que a gente ia tinha, informando as pessoas que trabalham no evento com todas as informações que o artista poderia vir a solicitar, ordem de espetáculo, ordem de ensaio, cronograma, onde compra ingresso, tudo. Então a gente fez questão de fazer essa rede e fazer com que todos no evento tivessem todas as informações, para que o bailarino nunca ficasse sem resposta, seja em qualquer lugar que ele estivesse no evento ou qualquer pessoa que ele abordasse para saber sobre o que estava acontecendo. Passando um pouquinho aqui, então vou resumir para vocês o que é então, como eu enxergo a produção cultural. A produção cultural nada mais é, para mim, do que um conjunto de ações e ações efetivas de pré-produção, produção e pós-produção para viabilizar a realização de eventos, projetos e ações culturais. Dentro disso, eu ressalto a questão da viabilidade do projeto, da ação cultural, para atender principalmente aos objetivos de duas pessoas, se é assim que eu posso dizer, né? Dois personagens dentro do evento cultural. Quem realiza o evento cultural, seja ele independente ou não, contratado ou não, e o artista, que é o protagonista do evento, da ação ou do espetáculo, tá bom? Então, a produção cultural sendo esse conjunto de ações necessárias para que aquele evento aconteça, exige alguns cuidados. Esses cuidados, eu gosto muito de ressaltar a importância dos tipos de evento, só que são muitos, então aqui eu vou abordar os eventos que a gente costuma trabalhar mais, que são os eventos que eu tenho mais propriedade, né, por experiência, para falar para vocês. Então temos aqui 3 tipos que eu separei de eventos, 3 vieses, né, de eventos, que são os eventos independentes, que é o nosso caso, da produtora Vida em Música e Dança. Então, todos os nossos projetos culturais, Mostra de Dança Corpo em Cena, que já está na sua 6ª edição, projeto Homenagens de Música, que a gente trazia artistas para homenagear artistas já consagrados, apresentando também, assim, esses novos artistas e compositores, entre outros eventos que a gente produz, de parceiros que são artistas e que chamam a gente para produzir eventos também de forma independente. O que é independente? É sem um financiamento seja de uma lei de incentivo ou de um contratante que pague para fazer. Então, nesses casos de projetos independentes, os projetos independentes são aqueles que você cobra ingresso, cobra do artista para dançar, que a gente nunca concorda muito com isso, mas era uma maneira da gente conseguir realizar. E esses eventos, eles se autofinanciam. Então, o ingresso que o pai paga para assistir, a inscrição que o bailarino paga, as aulas que a gente oferece com valores de baixo custo para os artistas, todo esse valor arrecadado financia os artistas que vêm dar aula, os profissionais que estão envolvidos no projeto para que aquele evento aconteça. Então, todas essas ações em conjunto formam a ação cultural, a produção cultural, e dentro da produção cultural a gente tem esse primeiro viés que eu falei, que é a produção independente, onde não tem financiamento prévio, né? Não tem um dinheiro em caixa para poder realizar, ele se autofinancia de acordo com o que ele vai acontecendo. O segundo viés seria os eventos independentes de terceiros ou empresas. Tem algumas empresas que não têm um valor muito alto, mas que sim, têm um caixa, mesmo que pequeno, para realizar, o que já dá uma tranquilidade para quem vai realizar a produção, de que o básico do básico está garantido dentro daquela produção. Então, custos básicos como locação e pagamento de profissionais já está garantido, e o que vem depois com venda de ingressos e tudo mais torna-se lucro. Então, esse é o segundo viés. E o terceiro são eventos financiados ou por grandes empresas ou por projetos de lei.
Lei Rouanet, PROAC, Fundo Municipal de Cultura, entre outros, tá bom? E qual é a diferença dos dois primeiros para esse? Porque esses dois que eu falei agora por último, eles são projetos que já vêm, você já inscreve ou você já é contratado com uma verba. Então, por exemplo, eu fiz a curadoria do Fest Dança, que é um dos maiores festivais de dança do nosso país, nos 2 últimos anos. E ele é um evento que a gente já tem uma verba para realizá-lo. A gente tem essa verba, você tem X mil reais e com esses X mil reais você da produção vai estruturar a equipe, vai trazer artistas de fora para dar aula, para ser jurado, para ser curador, para ser, enfim, para participar com espetáculos, e esse dinheiro que já é disponibilizado para a gente financia e faz o evento acontecer, financia esse conjunto de ações que a gente precisa e são necessários para viabilizar e atender as necessidades dos clientes que nos contratam para produzir, tá bom? Passando um pouquinho agora para frente, nas 3 opções, nesses 3 vieses que eu falei, são necessários é necessária uma atenção muito importante, que é o mapeamento desses clientes, tá? Quais são, dentro desses 3, as principais características de cada um deles? Lembrando que a gente está falando num momento pré-pandêmico, ok? No evento independente, nós temos a tomada de decisão por parte da organização, que no caso são os produtores culturais ou artistas que nos contratam, sendo independentes. A gente tem essa agilidade na tomada de decisão. Então, aconteceu um problema, é com a gente que a pessoa fala e é a gente mesmo que decide, toma as decisões e mobiliza ali outras ações para que aquilo se resolva e para que aquilo aconteça da melhor maneira possível para o artista e para o produtor cultural. Tá bom? Fora isso, fora colocar as ideias que você tem, isso é muito legal, que a gente consegue colocar as ideias mais inovadoras e mais doidas que a gente tem em prática. Funcionando ou não, é um risco que a gente corre como produtor independente, mas é uma delícia você conseguir colocar uma ideia em prática. Muitas vezes as pessoas falam para mim: Laís, você é doida, você vai fazer uma batalha de dança entre estilos de dança. Ninguém vai querer, porque hoje em dia só tem batalha de danças urbanas, ou só tem batalha de sapateado, que são os cutting contests. E aí eu falava: não, gente, eu vou fazer porque o evento é meu, vai quem quer e vai ser maravilhoso do jeito que for. Então isso é muito bacana, esse poder de decisão, colocar as nossas ideias e a criatividade que a gente tem em prática, assumindo os riscos, essa é outra questão, que às vezes é bom e às vezes não, porque às vezes a gente sai no prejuízo e às vezes a gente não sai no prejuízo, mas aquela ideia é concretizada pela insistência e persistência das nossas ações. Uma coisa que é um ônus é a questão do assumir os riscos, mas o acúmulo de funções. Esse acúmulo de funções é desgastante, é cansativo, porém tem essa questão que linka com a tomada de decisão, que ela é mais rápida, apesar de às vezes a gente ficar esgotado. E nem sempre a gente tem uma coisa ruim também, nem sempre a gente tem a adesão de todo mundo. Por quê? Porque ou as pessoas às vezes não acreditam na sua ideia, então patrocinadores, quando a gente vai atrás de conseguir um incentivo, seja por parceria, ou seja em dinheiro, ou o próprio bailarino que paga para participar, ou o próprio público quando vai assistir, não acredita muito naquela ideia, acha que não vai ser legal, ou às vezes o contrário, lota e supera as expectativas, faz com que a gente tenha esse risco, né, tanto financeiro quanto de sucesso do evento, porque às vezes nem só o sucesso do evento é financeiro, somente, né? O artista sai do palco feliz, o artista sai do palco contente com o que ele fez, pra gente sempre foi o principal de tudo. Óbvio que o dinheiro é bom e a gente gosta, mas é isso, né? Acontece e às vezes não acontece e tá tudo bem. Bola pra frente e a gente vai estruturando de outra maneira a pré-produção para que a produção e a pós-produção dê frutos e dê lucro e dê mais certo. Dentro do segundo viés, que são os eventos de parceiros,
independentes, artistas independentes que produzem eventos, ou pequenas empresas que também fazem eventos de forma própria, sem patrocínio grande, tem essa questão do produtor ser contratado. Quando ele é contratado, ele tem que atender às expectativas e necessidades e fazer esse conjunto de ações para que essas expectativas sejam atendidas. Do cliente que está te contratando. Então você já tem que sair um pouquinho daquela ideia de que você vai tomar a decisão rápida ou de que você vai colocar suas ideias em prática. Já muda um pouquinho a forma com que você vai produzir esse evento. Por quê? Porque você está sendo contratado para ouvir o que vai acontecer e sugerir melhorias para as ações para melhorar a viabilidade, para melhorar o resultado daqueles eventos. Então, a sua opinião, ela é importante sim, porque o profissional está te contratando, porque você tem um know-how, porém, a tomada de decisão é do contratante, seja ele independente ou não, você goste ou não. Outra coisa seria aprender novos olhares, que eu acho que nesse caso, quando você trabalha para um artista que é independente, que também é criativo, é você aprender nas minúcias ali do que está acontecendo, você aproveitar as ideias, transformar ideias, conseguir sugerir melhorias e somar para que aquele evento tenha um melhor resultado e você aprende pra caramba, né? Mesmo eu tendo muito tempo de experiência, sempre eu aprendo muito com as pessoas com as quais eu trabalho e digo para vocês, em 15 anos de experiência já encontrei gente com quem eu gostei e com quem eu não gostei de trabalhar. Porém, a maioria eu gostei muito e tem algumas delas que me ensinam até hoje e que a gente trabalha junto sempre. E o terceiro viés, que seriam os eventos financiados por lei ou por grandes empresas, né, ou instituições, que te dá o dinheiro para realizar o projeto. Normalmente, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência com essas produções, porque são produções que já têm uma estrutura pré-formatada, pré-moldada, e que dificilmente você consegue mudar essa estrutura. Você é contratado para fazer o que já é feito acontecer. Fico feliz que nos últimos anos, nas duas curadorias que eu fiz, algumas ideias que eu trouxe casavam com as ideias inovadoras também do pessoal que estava gerindo os festivais, e aí somando essas ideias a gente conseguiu fazer um evento super bacana. Tem essa questão de você, quando é projeto financiado por lei, tem a questão da elaboração desse projeto. Então é uma outra estrutura, uma outra habilidade que o produtor, caso goste, pode vir a fazer, né? Essa questão de elaborar projeto, planilhas e tudo mais. E para projeto financiado por lei ou de instituições principalmente públicas, a gente tem a questão da prestação de contas. Gente, a prestação de contas é um outro viés da produção, super difícil, porém, para quem gosta de planilha, de números, né, dessa coisa dos controles e tudo mais, é uma mão cheia, é uma mão na roda, mas a gente tem que sempre estar muito mais atento, porque são estruturas, como eu falei, mais rígidas, a gente tem que prestar conta de tudo que é gasto, tem que prestar conta do que a gente investiu em contratação e não deu certo, ou deu muito certo, então a gente mantém para os outros anos. Então, nesse mapeamento dessas três questões, independentes, eventos de terceiros ou financiados por lei, a gente tem essas habilidades, essas questões, como que a gente pode dizer? Essas características muito importantes. E todas elas requer que o produtor tenha ferramentas que facilitem esses trabalhos. Só que para tudo isso acontecer, para a produção acontecer, para esse conjunto de ação acontecer, a gente precisa de pessoas que façam ela acontecer. E aí, sendo assim, eu dividi em 3 momentos também a produção cultural. Na pré-produção, produção, que é no momento do evento, o evento está acontecendo, nos dias do evento é a parte da produção efetiva, e desculpa, após produção. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, peraí. E a pós-produção, que é uma vez o evento finalizado, a gente vai fazer todos
ações pós, então pagamentos, prestação de contas e tudo isso. Então, para que isso aconteça na pré-produção, na produção e na pós-produção, nós precisamos dos profissionais. E aí vem uma outra árvore genealógica que a gente brinca, uma outra estrutura organizacional para poder entender um pouco como é a produção cultural, como essas áreas são designadas, tá? Então eu dividi também, são muitas, eu dividi aqui em 3 principais, que são as que eu considero como mais importantes, que são a parte executiva, que é todo o processo de pensar como viabilizar, como contratar, como que a gente vai fazer para que isso aconteça da melhor forma no espaço que você tem, como financiar o que você quer, o cenário, as coisas, quanto a gente vai cobrar pelo ingresso para poder pagar os custos do evento, entre outras coisas. Então, principalmente, o executivo cuida do financeiro, das contratações, das compras e dos projetos todos, né, da viabilidade de todos esses projetos. A parte cultural, nós podemos falar que os produtores culturais, eles vão trabalhar dentro das áreas, que daí também tem várias subdivisões, eu vou falar sobre 3 ou 4 aqui, que são a musical, produção de dança e produção de teatro ou artes visuais, entre outros. Todas essas requer que a gente tenha produtores que entendam daquelas áreas. Esses produtores, eles precisam, quando você vai entrar para trabalhar numa área, você precisa entender como ela funciona, porque a produção, em geral, ele pode trabalhar em qualquer área da produção cultural, qualquer evento cultural, porém, algumas têm características muito específicas e que, se você não toma um cuidado de estudar antes, pode te derrubar ali no meio da sua produção. E a parte de produção artística, que são os papéis dos curadores, dos diretores artísticos, entre outros. E esses diretores culturais, curadores, entre outros que estão na parte de produção artística, eles lidam muito com a questão da sugestão dos melhores caminhos para que aquele evento aconteça da melhor maneira, sugestão de profissionais, ações, potencializar quais são os profissionais que vão potencializar o seu evento, quais são os profissionais que estão ali no auge, né, naquele momento em que esse evento está acontecendo, e o melhor para que aquele trabalho artístico aconteça. Então, cada área tem essas necessidades específicas e a gente tem que ficar atento. E tem a parte dos produtores técnicos. Quais são os produtores técnicos? Alguns só, tá, gente, que eu vou levantar para vocês, mas só para vocês terem essa diferenciação. Nós temos os profissionais de montagem e desmontagem dos eventos, palcos, estrutural, né? Luz, tenda, tudo que é estrutural, nós temos esses produtores técnicos de montagem. Temos os produtores de iluminação, que são aqueles específicos, são os iluminadores, é quem vai estruturar toda a luz que você precisa para que o evento aconteça da melhor forma. Os produtores de áudio, né? Então, quando tem o técnico de som que vai lá para ver se o som tá chegando na plateia, para ver se o músico tá com o som ok, para ver se o músico tá se ouvindo, se a banda tá bem, os volumes e tudo mais, esse é um produtor técnico de som. E tem vários outros que aqui eu não tô citando, tem cenógrafo, tem vários outros, tá bom? E aí, como que a gente mistura tudo isso num cenário que é o que eu vim falar muito aqui para vocês, que é a questão pandêmica. Entrou a pandemia, tudo para, evento cultural para, foi o primeiro que parou e o último a voltar. E como que esses profissionais agiram nesse momento? É muito importante a gente ressaltar que surgiu uma nova, entre aspas, modalidade ou novo profissional da produção, né? É aquele que antigamente a gente tinha só o produtor, ele podia ser só produtor, o artista era só artista, e hoje, com a pandemia, cada um na sua casa teve que produzir os seus próprios conteúdos, entender dos equipamentos para poder iluminar bem a aula que ia dar, ou o espetáculo que ele criou online, ou o audiovisual que ele produziu. Então, houve, é muito importante falar, uma atualização, uma profissionalização desses profissionais da cultura,
tanto artistas que aprenderam da produção para que pudessem melhorar o seu trabalho, tanto quanto os produtores culturais que deram mais valor, porque eles ficaram sem trabalho. O artista ainda conseguia colocar o celular, gravar a sua live, a sua aula, mas o produtor não. Então, muitos produtores começaram a fazer parcerias com os artistas ou estudar dança, estudar música, estudar outras coisas para poder fazer conteúdo de produção cultural ou o que quer que ele tenha criado para sobreviver durante a pandemia. Muitos mudaram de área, infelizmente, mas os que ficaram com certeza saíram mais fortes e mais profissionalizados, porque tiveram que estudar para se diferenciar e se destacar novamente nesse cenário onde ninguém podia fazer nada, né? Ou os trabalhos eram pouco ágeis, né? Tinham poucas produções. Então, falando sobre isso, então nasce o produtor produzindo artista e o próprio artista produzindo artistas, que é o nosso slogan da produtora Vida em Música e Dança. Quando a gente se viu fechado na pandemia e tendo que estudar outras técnicas, a gente já fazia, mas com menos frequência, produções audiovisuais, a gente se viu com a necessidade de estudar mais profundamente sobre iluminação, sobre sonorização, que na verdade para mim facilita, porque a gente tem o Cabé, que é músico dentro da produtora. Tivemos que estudar toda a parte estrutural de como produzir conteúdo, como produzir espetáculos audiovisuais, como produzir gravações, a gente montou um home studio e tudo mais, então isso ajudou pra caramba a gente nesse momento. E hoje a gente está trabalhando na questão audiovisual também fora a área técnica e artística do Cabé, que é músico, fora na minha, que é dança e produção cultural. E com isso, o que o mercado ganha com isso? O que a gente, enquanto profissional, e o mercado em que a gente está inserido ganha com isso? Todos os artistas hoje são capazes de exigir dos produtores, dos técnicos, das pessoas dos contratantes, estruturas melhores, condições de trabalhos melhores e se entendem hoje como protagonistas do seu próprio trabalho. Então, um evento cultural não acontece sem o artista, e isso é muito importante da gente frisar. O produtor cultural ele tem que entender que a principal figura do evento dele é o artista. Então, hoje a gente tem eventos maravilhosos que estão melhorando cada vez mais, com novas possibilidades de trabalho, com ferramentas que diferenciam os eventos na facilidade de inscrição, na facilidade de pagamento. Então, com a pandemia, a gente teve isso de bom também. A gente conseguiu, com essas novas ferramentas, potencializar a produção cultural, e isso foi incrível. Então é isso, gente. Com a produtora Vida em Música e Dança, a nossa experiência, a minha experiência que eu tô trazendo aqui para vocês é justamente essa. Todas as vezes que a gente tem um problema ou uma questão que impede a gente de fazer aquilo, a gente precisa estudar, a gente precisa se organizar para conseguir melhorar o nosso trabalho, enriquecer os conteúdos que a gente produz e potencializar as nossas formas de trabalho para que a gente consiga resultados melhores, tá bom? E é isso. Cada vez mais eu chamo vocês para produzir conteúdos, produzir coisas novas e sempre pensando em melhorar, tá bom? Então eu fico aqui, muito obrigada pela paciência, muito obrigada por ter ficado até aqui nesse momento no vídeo e teremos uma videoaula de contrapartida em que a gente fala um pouco mais sobre as nossas criações, um pouco mais sobre os nossos processos criativos na produtora Vida em Música e Dança, pós-pandemia, como que a gente está atuando, artistas produzindo artistas. Obrigada, até já! Foi bom, gente?